Gustavo de Dalva, entre e fica à vontade. Seja bem-vindo, meu velho. Obrigado. Obrigado por ter abrido as portas. Fica à vontade. Me diz uma coisa, papo sobre música. Abrindo, Conta tá certo? pouquinho... Aberto as portas, eu falei ou abrindo? Você falou abrindo as portas, mas... Abrindo as portas. Ah, tá tranquilo. Papo sobre música. Sim. Me diga uma coisa, tente resumir um pouquinho dessa sua trajetória até aqui, como surgiu a música e um pouquinho da sua história. Vou tentar resumir, como você falou, né? Porque tem muita coisa. A minha história com a música, ela começou desde pequeno, assim. A minha memória, que eu me lembro, assim, de quando eu toquei, que eu comecei realmente a me infiltrar, porque, com 5 anos. E eu comecei a me infiltrar, porque lá em casa tinha um núcleo de estudo. Eu diria assim, denominava de núcleo, porque eram vários percussionistas reunidos lá em casa. E lá era o único lugar que tinha um estúdio fechado para estudar. Sim. O meu padrinho, Tony Mola, sim, quem não sabe, meu pai, né, me criou, mas meu padrinho de batismo, ele criou esse estúdio, né? E nisso ele agregou vários percussionistas, várias pessoas foram em casa, né, da época dele, da geração dele, que eram amigos que estavam descobrindo coisas naquela época, né, sobre Cuba, sobre África, sobre vinhos. Era um centro de estudo mesmo, centro de estudo. Pesquisa. De pesquisa, porque ele estava ali perto do... Como eu fui criado no Taboão, no Carmo, no centro da cidade. Uhum. Era um lugar que chegavam os turistas, chegava todo mundo. Então as informações chegavam antes de chegar. Hoje a gente tem internet, né? A gente vai a qualquer lugar do mundo, a gente visita dentro de casa. E lá eram essas pessoas que chegavam, que traziam isso. Aí, vindo pesquisar também. Ele conheceu um percussionista chamado John Amira, americano, que veio estudar música afro-baiana. Esse cara, por exemplo, passou muita coisa para eles. Uma troca, um escambo musical, podemos chamar fizeram assim. Um intercâmbio. E nisso, eu com 5 anos ali, vendo eles, estudando aquilo, me interessei e não larguei mais, né? Daí fui com 8 anos, fui trio elétrico, ele tocou com o Luiz Calda, fui tocar com o Luiz Calda em trio elétrico, fazer, sabe, subir em gradado de cerveja, que botava um gradado de cerveja no trio. Pela engradada, eles botavam engradado para eu ficar na altura para tocar. A primeira vez no trio foi com 8 anos? Sim. Com 8 anos eu tava, ele me levava pro trio, lá você tá comigo, todo lugar eu ia com ele, né? Além de estar estudando em casa, tinha os encontros dele, as malhas, né, que chamam hoje de malha. Uhum. Eu ia, e os ensaios eu acompanhava. E daí depois eu comecei a acompanhar em show também e no carnaval. Eu fui para trio elétrico e já subia com 8 anos, 9 anos, já tocando. Botava um gradado, eu ficava lá tocando. E com 12 anos eu comecei a trabalhar profissionalmente já, tipo, viajando, fazendo campanha política com uma banda de Renato Caliri, chama Toma Lira. E Renato me levou, era um amigo da gente ali do bairro, tirou uma autorização, responsável por mim, minha mãe liberou. Ficamos um mês na Paraíba fazendo campanha política e tal. E na volta... Carlinhos Brau estava criando o Vai Quem Vem, né? Na verdade, ele já estava começando com os meninos. E eu fui pro Candial, ele me levou. Para ser bem claro, o Brau era uma das pessoas que frequentavam lá em casa. Naquele núcleo. Desse núcleo de estudo lá. Uhum. E viviam lá em casa, que nem família, que nem, né, pai para mim, diria. E ele me levou pro Candial. Aí Vai Quem Vem, na sequência Timbalada. Fui fundador da Timbalada, né, no início. Aí na sequência aí eu conheci Gil também, e Caetano, na época do Tropicália 2. Conheceu na época da Timbalada? Você? Na época da Timbalada. E no meio disso aí eu tocava com o Luiz Calda, toquei na banda Reflexo, né? No meio disso aí eu tava na banda Reflexo. Depois eu fui tocar com o Luiz Calda, depois de Luiz Calda eu fui tocar com o Gil. Mas aí, Timbalada rolando, eu tocando, mas carnaval, eu tava tocando bateria. Uhum. Em show, porque tinha um revezamento na Timbalada, né? Nessa época tinha isso, era muito percussionista, muita gente. Então, um show, semana ia eu, Boga, Léo. Na outra semana ia fulano, na outra semana. Então, às vezes não chocava. Como um movimento mesmo a Timbalada, né? Aí eu fazia um outro, mas...
Aí nessa época eu conheci eles, ali, timbalada rolando. Conheci Gil e Caetano, que Brau levou eu e Léo Beat Beat. Na verdade, Brau foi convidado para fazer a parte da percussão. E eu acho que ele sugeriu que tivesse mais 2 pessoas e ele indicou eu e Léo Beat Beat. Aí nessa época eu conheci Gil e Caetano para fazer o show de 50 anos dele. Fizemos 3 shows, um em Salvador, no Ibirapuera, aqui em Salvador no Parque de Exposições, no Ibirapuera em São Paulo e na Apoteose no Rio. E depois disso aí eu conheci Gil me convidou, depois de 1 ano, me convidou para tocar com ele e eu toco com ele há mais de 15 anos. Mas já fiz várias coisas também. Observando assim essa história, a gente percebe como se fosse uma coisa como se a música já tivesse escrito o seu destino nela, porque é tudo muito natural, é isso mesmo? Foi muito natural. Uma coisa puxando a outra, que levando a outra? Uma coisa puxando a outra, levando a outra. Eu não premeditei nada disso, né? Nem planejou? Não planejei, não, né? Falei, vai acontecer isso, não sei, foi acontecendo. O fato de minha mãe ir trabalhar na casa deles, que minha mãe era empregada doméstica, né? Minha mãe foi trabalhar na casa deles e eu cheguei lá pequeno. Como é, você convive com o Gil há 15, 16 anos, sei lá, que você falou aí mais ou menos, né? Muitos anos. Mais do que isso. Mais do que mais isso. de 15, tem quase 20. Como é essa já, convivência com o mestre Gilberto Gil, assim, de troca, porque grande parte dos artistas que a gente conversa tem ele como espelho, né? Assim, como uma referência, como alguma coisa assim. Eu também. E você ali perto, como é essa relação? Eu também. Eu tenho ele como referência. Ele, eu diria que meu primeiro mestre é meu padrinho, Tony Mola. Sim. Certo? Que me pegou na minha mão, me ensinou, que me iniciou na música, que me apresentou a música. Brau é o meu segundo mestre. Com ele aprendi muitas coisas assim, a criar, essa coisa de Brau de criar, Da inquietude, da inquietude, de mexer, de comprar instrumento, Ele, assim, é múltiplo, né? Falar de Brau são muitas coisas. E Gil eu tenho como meu terceiro mestre, porque com ele eu aprendi todas essas coisas. Com eles eu pude tocar todas as vertentes musicais, por exemplo, pude passear em várias vertentes da música. Como pessoa nem se fala assim, é uma entrega, né? Gil, ele é uma referência em tudo, né? Mas ele como pessoa, você conviver com ele, eu morei com ele no início, né? Quando eu fui tocar com ele, eu tinha 16 anos e eles me acolheram na casa dele. Né? Eles não me colocaram num hotel e nada disso. Eles falaram, não, você vai ficar aqui em casa. Então, morei 2 meses com ele, de acordar, tomar café junto, de almoçar, de ir para ensaio junto, de ele estar dirigindo, de estar batendo papo com ele. E eu também descobri ele ali, porque, assim, em casa a gente ouvia bastante coisa de música brasileira. Minha tia adorava Jorge Ben, Tim Maia, AGP, Maria Bethânia, a gente ouvia tudo isso, mas tinha pouco Gil. Gilberto Gil, disco dele. E quando eu fui tocar com ele, eu descobri Gil ali, né? Ouvia, tinha ouvido, claro, música dele na rádio, sabia que era Gilberto Gil, fui em show dele, inclusive. Vi um dos últimos shows do filho dele, que faleceu, Pedro, né? Tocando bateria no show. Conhecia, mas assim, conhecer mesmo a obra dele. Foi nesse período. Ele me deu os discos, eu falei assim, fui sincero com ele, falei, eu não tenho os discos. Ele falou assim, lá em casa tem um monte de disco, eu vou te dar os discos. Ele chegou em casa, ele pegou um monte de disco. É seu. E receber da mão dele. Fica melhor da mão dele. E papos e coisas. Pô, falar com ele também é multiplicidade, é muita coisa. Que a convivência com o Gil, a generosidade dele, né? Com tudo. A compreensão, assim, com o Gil eu aprendi muito isso também. De compreender, de gostar, né? Das coisas. Procurar compreender da melhor forma, não sair falando por falar, né? Entender os dois lados. Por isso que eles têm as coisas, sim e não.
né? Talvez. Os caras têm sempre essa... E outra coisa que eu fiquei sabendo, que eu queria que você me falasse, se eu tiver errado você me corrija, por favor, mas é um projeto chamado Gruvada, não é isso? Isso, tô com a Gruvada. Eu ia citar a Gruvada. É um projeto que eu tô desenvolvendo com o Cara de Cobra, Certo. Márcio Brasil. Os dois tocavam com Ivete. Sim, sim. Tocaram 16 anos com Ivete. Só gente fraca Márcio reunida, também, né? Márcio é meu amigo de infância, né? Nos conhecemos bem novinho, assim, começamos praticamente junto, ele, né? Quem levou ele para tocar com o Luiz foi eu, sabe? Levei ele para tocar com o Luiz. E Cara de Cobra, também a gente tocou junto no Vai Quem Vem e na Timbalada. E passou-se o tempo, né? Trabalhando com artista, viajando, bagagem, turnês e tal, pesquisa, estudo. A gente resolveu juntar, as três cabeças juntar e desenvolver a Gruvada. Porque a gente estava um pouco inquieto até com o movimento tambores da Bahia. E o que consiste a Gruvada? Tambores da Bahia. A gente quer resgatar, né? A gente quer resgatar isso porque tá morrendo e não tá. Porque não morre por quê? Não morre por causa dos blocos afros, né? As entidades afro. Hoje eu venho vendo, na verdade, uns movimentos mais desses, assim. Tá voltando. Tá voltando eu percebido aos isso. poucos. Por exemplo, a marreta tá voltando. Mas a marreta foi da época que surgiu a timbalada. Que na época que surgiu a timbalada mudando, né? A cadência rítmica, vamos dizer assim, vieram ali, frutos ali, vários. Depois disso... Um legado, não surgiu, né? Um legado, e não surgiu mais nada. Pode dizer que não surgiu nada? Recentemente eu ouvi falar, não sei se você já tem conhecimento disso, do Gruva Tambor. Gruva Tambor de Toreba. Exatamente. Nosso amigo. É mais um movimento que eu tô vendo também, Isso, assim, né? Isso. Inclusive a gente se fala, a gente... Claro, deve trocar figurinhas. A gente quer fortalecer esse movimento, né? Agora, o que eu ia dizer em relação à Gruvada, a gente pega lá atrás, né? E lê aí, por exemplo, que tem uma batida característica até hoje, né? E aí tem os Muzenzas, o Maleias, todos eles mantêm a mesma batida. Depois o Olodum, depois desse veio o Olodum, que mudou toda a batida, transformou a música aqui, né? O samba reggae, no do samba, desenvolveu. Depois de uma década, veio a timbalada, que mudou também. Depois da timbalada, teve o Bragadá, que ficou ali um tempo, depois mudou, mas ela logo se transformou numa banda de palco e a banda de rua. Não chegou a ser uma revolução musical como foi o Olodum, como foi a timbalada. E a nossa inquietação é com isso, entendeu? Porque depois da timbalada, não teve um novo. Não teve um novo beat, uma nova levada, uma nova cadência. Porque esses deixaram um legado e esse legado está sendo tocado até hoje. Todas essas bandas que tem, eles estão tocando. A gente quer dar continuidade a isso. A nossa ideia é essa. Então a gente se juntou, fomos para estúdio, botamos a cabeça para funcionar, juntamos as nossas ideias, experimentamos as levadas, né? Gravamos. E depois a gente fizemos 3 ensaios no Largo do Santo Antônio já, com 30 percussionistas. Mas a gente já vai, o próximo ensaio, quando a gente voltar agora, que a gente deu uma parada, já ensaia com 40, 50. E já conseguiu encontrar essa batida? Sim. Massa. Acredito que sim. Né? Se a gente não acreditar, quem vai acreditar, né? Fiquei curioso. A gente vai desenvolvendo, Foram tantas. Vamos dizer que, das 10, uma tem que... Tem que ficar aí, Fica aí para os caras transformarem isso para o trio elétrico e para as bandas, como aconteceu com o Olodum, como aconteceu com o Timbalada, como aconteceu com o Ilê, antes. Né? A ideia é essa. Vamos fazer um bate-bola? Fala uma palavra, você fala o que vier na sua cabeça, tá bom? Ih, rapaz. Vamos lá. Um objetivo. Botar a gruvada para andar. Um sonho a ser realizado.
Um sonho ser realizado. Ir a Cuba. Boa. Quem seria sua maior referência musical? São muitas. Você me pegou no pé aí, porque eu sou percussionista. Então eu tenho várias referências na percussão. Mas se tivesse que dizer um, como símbolo. Como símbolo? Gilberto Gil, eu pegaria ele. O maior. Bahia. Bahia. Tambores, percussão. Música. Música. Outra coisa que você me pegou aí. Mas música você fala o quê? Um título? Não, o que vier na sua estilo de cabeça quando música? fala de música, o que significa pra você, ou alguma Porque- música, ou enfim, música. Qualquer coisa que venha na sua cabeça. Música é gratidão. Um defeito, Perfeccionista demais. uma qualidade. Qualidade. Dormi bastante. Uma frase. Uma frase? Não queira pra você, não queira pro próximo o que você não quer pra você. Quem é Gustavo de O Dalva? Gustavo de Dalva é um cara generoso, que quer ajudar, que é simples, entendeu? Que quer aprender também. Que tem muito... Como é que eu diria? Me perdi. Tá bom ali que eu falei, né? Tá bom, Generoso, tá bom. simples, tem muito a aprender, gosta de aprender. Não sei. É fogo, né? Falar da Você gente falar- às vezes é falar um da pouco gente. mais difícil. É muito, eu acho, às vezes, parece que se torna egocêntrico quando você fala de você, parece que tá com um ego. Não, Você você para vai- pra fazer uma reflexão, Uma assim, reflexão. é legal. Eu nunca fui no como é que fala? Terapeuta? Terapeuta, não. Tá Então, fazendo aqui agora. Meu velho, obrigado, viu? Valeu. Bacana demais. Obrigado, eu também gostei, adorei. Gustavo Adorei de o Dalva. formato. Então fica à vontade.